Em atendimento a vários pedidos, o nosso vídeo hoje vai tratar dos deveres da categoria dos empregados domésticos. O primeiro dever trata-se da assiduidade, ou seja, o empregado doméstico deve cumprir estritamente o horário de trabalho registrado no seu contrato de trabalho. Por quê? Porque o empregador doméstico depende exatamente do horário do seu empregado, porque os seus afazeres estão condicionados ao horário do seu empregado doméstico. Então, o empregado deve observar estritamente o seu horário de trabalho, o horário de entrada e o horário de saída. Outro dever do empregado doméstico, no ato de admissão, ele deve apresentar todos os documentos pessoais, CPF, identidade, título de eleitor, carteira profissional, número de inscrição do INSS. Por quê? Porque o empregador doméstico vai precisar de todos estes documentos para registrar o seu empregado no INSS e no sistema e-social. Este sistema, em breve, será um sistema obrigatório para todos os empregadores domésticos. A assinatura de recibos e comunicações é obrigatório, ou seja, o empregado doméstico deve mensalmente assinar os recibos de pagamento de salário, se for o caso, assinar o recibo de vale-transporte, bem como todas as comunicações que o empregador lhe apresentar. Porque o empregador, quando apresenta uma comunicação a esse empregado, ele vai apresentar em duas vias. Uma vai ficar com o empregado e a outra via fica exatamente com o empregador, onde vai ter a assinatura do seu empregado comprovando a entrega daquele documento. E também ele tem que assinar o recibo de 13º salário, bem como o recibo de férias. Esses recibos são anuais. O empregado doméstico, caso não queira mais continuar no trabalho, ele deve comunicar a sua intenção por escrito ao seu empregador, pois, agindo desta forma, ele vai evitar que no futuro ele seja acusado de abandono de emprego, o que pode ensejar uma demissão sem justa causa. Já comunicando ao seu empregador a sua intenção por escrito, ele evita problemas futuros. O empregado doméstico deve evitar a utilização de celular no seu horário de trabalho. Esta utilização só deve ocorrer estritamente em caso de emergência. Ele deve evitar a utilização de celular quando estiver cozinhando, quando estiver lavando roupa, quando estiver passando roupa, quando estiver fazendo a faxina. Porque caso ele venha utilizar o seu celular, ele pode se distrair e causar um sério acidente. O empregado doméstico tem um dever de acatar todas as ordens oriundas da família para a qual ele presta o serviço, desde que essas ordens não sejam ilegais. Este é um dever que o empregado doméstico não pode se esquivar. Um dos deveres primordiais da categoria do empregado doméstico é manter o sigilo da intimidade da família. Tudo que o empregado doméstico tiver conhecimento no âmbito familiar, ele deve guardar para si e evitar comentar com terceiros. Isto é um dever primordial desta categoria, ou seja, manter o sigilo da intimidade da família para a qual ele presta o serviço. Tratar o empregador, seus familiares, as visitas que vão na residência do seu empregador com respeito é um dever e obrigação do empregado doméstico. Aliás, isso é um dever e obrigação de todo ser humano, tratar as pessoas com o devido respeito. Zelar pelo patrimônio da família é uma obrigação de todo empregado doméstico. Agindo com cautela, com responsabilidade, ele estará evitando danos ao patrimônio da família. Logo, ele deve agir com presteza, com cuidado e com responsabilidade para evitar danos à família, danos ao patrimônio. Caso ele haja com dolo, o empregador vai ter o direito de fazer o desconto pelo dano causado. O
O empregado doméstico jamais deverá abandonar o seu ambiente de trabalho. Caso haja uma emergência, ele tem que entrar em contato com uma terceira pessoa para que ele possa se deslocar do local de trabalho e resolver o problema emergente que surgiu. Mas, lembramos, abandonar o local de trabalho, isso ele não pode fazer. É comum, em algumas residências, o empregado doméstico deixar de trabalhar e encaminhar uma terceira pessoa para prestar o serviço. Isto é terminantemente proibido, pois um dos deveres do empregado doméstico é não delegar a terceiros as suas atribuições. Se o empregador doméstico optar por um livro de ponto, o empregado doméstico está obrigado a assiná-lo no horário de entrada, no horário de saída, bem como no horário de intervalo para o almoço. Encerrou a atividade pela manhã, para almoçar, ele assina o encerramento da atividade. Quando voltar a trabalhar no turno da tarde, ele assina novamente, para fechar exatamente os dois turnos, o turno da manhã e o turno da tarde. Outras informações você pode encontrar no nosso site direitodoméstico.com.br.